aproveitar um pouquinho esse momento da aula para aprendermos, trocarmos, pensarmos, refletirmos e assim caminharmos nosso grau de evolução. Pedimos a todos aqui que também mandem as vibrações para o cristão, para a ajuda dos trabalhadores espirituais. Sempre está acontecendo resgates, socorro, tanto individuais Boa noite. Boa noite. E que possamos enviar toda a nossa luz para que esse trabalho possa ser realizado sempre da melhor forma possível. Agradecemos ao Pai, mais uma vez, a oportunidade de aprender, sempre, e de compartilhar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos estudar uma das leis naturais ou divinas, né, que é o que a gente vai ser uma série de aulas sobre isso. E hoje, a aula que a gente vai conversar vai ser sobre a lei do trabalho, né? A gente, enquanto encarnado, a gente necessita dessa nossa subsistência, e uma das formas de nós adquirirmos essa subsistência é através do nosso trabalho, né? A nossa sociedade, ela está moldada um pouco dessa forma, do mercado como troca de capital, que faz com que a gente, né, ganhe o dinheiro para que a gente possa comprar as coisas que nós precisamos. Só que a lei do trabalho, entendendo como uma lei divina ou natural, ela traz um outro olhar sobre essa lei do trabalho, tá? Então aqui a gente vai começar, né? Nascer, viver, morrer, renascer, ainda e progredir. Sempre tal é a lei. Então, nascer, viver, morrer, renascer, né, que seria plano espiritual, ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, a gente vai ter uma outra lei depois que a gente vai se aprofundar mais, que é a do progresso, mas que o progresso não existe sem o trabalho. A gente não consegue evoluir sem minimamente trabalhar. O nenê não consegue aprender a andar minimamente se ele não trabalhar antes algumas outras habilidades, como engatinhar ou equilibrar. Então, eu queria hoje fazer esse convite para a gente pensar nessa lei do trabalho como algo um pouquinho mais amplo e descolado do que é o trabalho que a gente trabalha no nosso dia a dia hoje enquanto encarnados, tá? O trabalho sempre existiu, então mesmo no plano espiritual, vocês já sabem que os espíritos não param de trabalhar, e que muito até mais do que nós, né? Então nós aqui temos férias, temos fim de semana, temos o nosso horário de descanso. Lá eles praticamente não têm nada disso, né? É um trabalho incessante, por quê? Porque eles não precisam, inclusive, do repouso que o nosso corpo físico precisa. Eles não têm corpo físico. Nosso corpo físico, ele necessita dessas horas de sono e repouso para que ele continue funcionando bem, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Então, lembrando, né, que é a lei do trabalho e do progresso. Lei, aquilo que liga, do latim, ligare, ou legere, que significa aquilo que se lê. Então, para a gente entender que lei é isso, é uma norma, um conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos próprios do autonormativo estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. Vocês lembram que a gente falou que as leis humanas, elas são imperfeitas e elas são mutáveis, e que já as leis divinas, elas são perfeitas e imutáveis, né? As nossas leis, elas vão se adequando de acordo com a necessidade ou evolução daquela humanidade. Já as leis divinas são perenes,
porque elas são como um norte para a perfeição, para que a gente atinja essa perfeição. Então, ela é independente de tempo, de cultura, de localidade, e já a nossa lei não. Ela é totalmente atrelada ao tempo em que ela foi escrita, aquela população, aquela comunidade, aquela cultura, tá bom? Então, só para a gente lembrar um pouquinho. Só falar antes que esqueça, no final, se possível, colocar o nome do Marcos nas orações, tá? Que ele ainda não está muito bem de saúde, tá? Ai, tá bom. Obrigada. Então, conceito moral, né? Lei natural é a lei de Deus, que tem pilares fundamentais, como justiça, equilíbrio, amor e igualdade das oportunidades. A lei divina, ela é educativa e não punitiva. Então, isso é importante, assim, vocês também sempre lembrarem que todas essas leis divinas, elas não têm a função de uma punição. Elas têm a função de educar, para que a gente atinja essa perfeição. Já muitas leis humanas, as sanções dela, elas são punitivas e não educativas. Então, a gente vê muitas vezes, né, lógico, tem que ter um controle judiciário, não estou falando que não tem que prender as pessoas, não é isso. Mas o nosso próprio sistema, né, penal, ele não educa, ele simplesmente pune, ele priva, ele tira, né, aquela pessoa da sociedade, mas ela não faz com que ele se reintegre, que ele tenha a chance de aprender e evoluir. Já as leis divinas, por elas terem esse cunho educacional, você é convidado a segui-las, porque nós temos o livre-arbítrio de decidir se sim ou não, tá? Aí todas as leis, né, resumidamente, então lei de adoração, que a gente já viu, lei do trabalho, de produção, de conservação, de destruição, de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então a gente vai estudar todas essas aos pouquinhos, cada aula praticamente para que a gente possa se aprofundar no entendimento do que essa lei traz. E aí, quem sabe, a gente conseguir, pelo menos, adotar uma parte dela no nosso dia a dia, tá bom? A lei do progresso, ela é inexorável, ou seja, ela é inevitável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinou, que é a perfeição. Então, a gente não pode ficar indefinidamente parado sem essa progressão. Na verdade, a gente até pensando enquanto seres humanos, vamos esquecer até a parte espiritual, vai? Faz de conta que a gente nem acredita que nós somos espíritos. A própria biologia do homem, ela foi concebida de uma forma para a progressão, para o aprendizado. Então, a gente fala que a aprendizagem no ser humano é algo inato, é uma questão de sobrevivência. Ou a gente aprende, o bebezinho, ele tem que aprender logo de cara. Ah, se eu tô com fome, se eu chorar, eu recebo a comida. Isso é porque, gente, é a sobrevivência da espécie. Então, todos nós nascemos com esse instinto de sobrevivência, assim como todos os outros animais, que é o que a inteligência nos faz ir atrás. Então, independente da gente pensar na questão do espírito, a gente, enquanto ser humano encarnado, isso está dentro da gente. Tudo bem? Pode passar, Wagner, por favor. E o que é o progresso? Mais uma com a câmera aberta aí. Oi? O que é o progresso? Vocês vão ver que está muito junto a lei do progresso e a lei do trabalho, porque uma coisa não existe sem a outra. Então, por isso que a gente está focando um pouquinho, mesmo que depois a gente vai ter uma aula especial sobre o que é a lei do progresso, mas, na verdade, a gente tem que pensar que o trabalho, sob a visão espírita, ele faz com que a gente progrida, tá? Mas então o que é esse progresso? É a aspiração pelo melhor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente nos domínios do pensamento e da consciência. O progresso é uma lei que se realiza independente da vontade do homem. Segundo o Espiritismo, o sentido de progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento.
Então, como eu acabei de dizer, ele é independente da nossa vontade. Todos nós somos chamados e convidados para o progresso. Pense em vocês há um ano atrás, pense em vocês há 5 anos atrás. O quanto de fato todos vocês já progrediram em algum campo da vida de vocês. Até a forma como enxergar o mundo. Isso muitas vezes já é uma forma de progresso. Então, a forma como eu me relaciono com o outro, a forma como eu permito que os outros me impactem ou não, negativamente. Então, tudo isso é uma forma de progresso, a forma como eu já controlo hoje meus sentimentos, minhas emoções, vai? Que eu não sou mais, vamos supor, tão impulsivo. Então, tudo isso faz parte dessa lei de progresso, e às vezes a gente não se dá conta. É aquilo da gente sempre olhar a parte cheia ou a parte vazia do copo. A gente sempre fica olhando o que falta, sem perceber o que a gente já conquistou. E às vezes, muitas vezes, a gente tem que olhar para trás e ver o que a gente já conquistou. E de verdade, se orgulhar não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Nossa, eu consegui, estou feliz comigo. Não para provar nada para ninguém, mas estou feliz comigo que eu consegui. Consegui ter uma atitude positiva em relação a alguém, eu consegui ser mais flexível numa conversa difícil. Então, tudo isso é progresso, tá? E dá trabalho. E aí ele fala que existe 2 tipos de progresso, o progresso intelectual e o progresso moral. Só que nem sempre eles marcham lado a lado. Então, há muitas pessoas que encarnam, né? Muitos de nós encarnamos, às vezes para melhorar uma determinada área, uma determinada dificuldade que nós tenhamos em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, mesmo o próprio Chico, ele falava nisso, que às vezes há pessoas, né, que desenvolvem a sua área de conhecimento profundamente, mas que em outra vida, em outra encarnação, ele vai ter um progresso moral e menos o intelectual. Que normalmente, quando a gente encarna, é difícil a gente dar conta de tudo isso. Então, a gente, no nosso plano reencarnatório, a gente escolhe as tendências que a gente quer, entre aspas, melhorar e domar e superar. Tá? Se a gente for pensar, né, muitos dizem que Chico era a encarnação até do Allan Kardec, tem muitas dessas outras questões que às vezes são apresentadas, mas vamos pensar se isso, entre aspas, fosse verdade, né? O Allan Kardec, ele teve um progresso intelectual muito grande, e não que o moral ele não tivesse, porque ele também tinha um progresso moral muito grande, mas o foco maior dele foi desenvolver toda essa parte do conhecimento, porque a missão a que ele se propôs, ele necessitaria desse forte conhecimento, para que ele desse conta. Já o Chico, quando ele encarnou, ele precisava sim de um conhecimento, mas vocês sabem que ele estudou só, acho que até o Fundamental 1, não é? Até a 4ª, 5ª série, mas a parte moral dele foi altamente desenvolvida. Então, nem sempre o espírito, ele vem com a missão, é raro o que vem com essa missão de você querer desenvolver todas as suas áreas, que aí você acaba não desenvolvendo nenhuma. Então, são pequenas missões. Então, já é um convite. Será que na vida de vocês acham aqui vocês vieram mais, né? Para trazer, talvez, um conhecimento próprio, não estou falando de um conhecimento nem para o próximo, mas de melhorar o nível de conhecimento de vocês, ou de situações que a vida lhes colocou, que também vão trazer um desenvolvimento moral, tá? Então, comece a observar. A gente sempre tem uma tendência maior para um lado ou para o outro. Pode passar, Wagner, por favor. Como o avanço intelectual, pergunta 780, como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Ao fazer compreender o bem e o mal, o homem então pode usar seu livre-arbítrio com melhores escolhas. Então, sim, quanto mais conhecimento eu tiver, melhores escolhas eu posso fazer a respeito daquilo. E aí, esse progresso intelectual, ele também pode gerar um progresso moral, tá?
E olha só que bacana, hoje eu estava fazendo uma formação com umas professoras de uma rede de creche que eu apoio, né, que eu trabalho, e a gente estava falando justamente sobre esse desenvolvimento da inteligência. Como que a criança desenvolve a inteligência nessa faixa etária de 0 a 6 anos, que é a fase de ouro que a gente fala. É a fase de maior plasticidade cerebral, de maior número de neurônios e de maior desenvolvimento de inteligência que o ser humano pode ter. A gente já está na fase assim, tá, gente? 0 a 6 é assim, e aí a gente, né, agora a gente já está só descendo barranco, né? E aí eu estava explicando para elas, porque justamente no texto, que era um artigo científico, ele falava exatamente isso, que os seres humanos mais inteligentes, verdadeiramente inteligentes, são aqueles que agem para o bem. Porque nenhum ser humano inteligente verdadeiramente agiria contra a própria espécie. E aí o que a gente vê é o contrário, quer dizer, o quanto a nossa inteligência ela não está sendo realmente desenvolvida da forma como poderia ser, principalmente na primeira infância, que é onde a criança aprende todos os valores, ela aprende todos os princípios, ela tem o maior boom de desenvolvimento intelectual, né? Então, até assim, uma dica, um olhar para a gente ter com as nossas crianças de forma geral. Se a gente cuidar bem da primeira infância de 0 a 6, a gente vai ter uma humanidade muito melhor, tá? Isso aqui é só uma vírgula do de hoje. E qual é o maior obstáculo ao progresso moral? O orgulho e o egoísmo. Se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal, que é o orgulho e o egoísmo. Allan Kardec, de Obras Póstumas. Então, vamos pensar de novo? Quando a gente pega uma criancinha pequena, ela tem isso de ser egoísta, de ser orgulhosa, ou é a gente que ensina? Né? Porque normalmente as crianças, elas querem dividir, elas se preocupam com o outro, elas não têm isso do orgulho, se são crianças saudáveis que estão sendo educadas para isso. Então é a gente que coloca, muitas vezes, através do nosso exemplo, a disseminação desse orgulho e desse egoísmo na sociedade. Pode passar, Wagner, por favor. E de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Né? Pode passar. E aí ele continua, né? Poderia a humanidade alcançar o bem-estar moral com as suas crenças atuais? Já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexiste neles, o egoísmo e o orgulho. Então, para a gente desenvolver essa inteligência que o homem necessita, a gente precisa destruir tudo isso que a gente colocou como base da nossa sociedade, né? Que eu preciso ter mais, que eu sou melhor se eu tenho, a questão da arrogância, da falta de humildade, da falta de ajuda, né? Eu não estou falando nem de caridade, estou falando de ajuda mesmo. A gente se ajudar o outro, perceber que o outro está precisando, oferecer. Então, tudo isso a gente vai ter que mudar para que realmente a gente, enquanto humanidade, consiga evoluir. Agora, entrando um pouquinho no trabalho, né? A gente falou um pouquinho de progresso, agora falando um pouquinho de trabalho. A palavra trabalho tem sua origem no vocabulário latino tripalho, que era uma denominação de um instrumento de tortura formado por 3 tripaus. Desse modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado no tripalho. Então, se a gente pega a origem da palavra, e vamos lembrar que no início, e vamos lembrar até na época dos hebreus e tudo mais, era muito trabalho escravo. A maioria das pessoas eram escravas ou servas. Então, se a gente for pensar a origem desse trabalho, ele não era um trabalho digno. Ele não era um trabalho que poderia te causar um progresso, uma evolução. Era um trabalho que era feito sob tortura, né, que eram os escravos, os pobres, os que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posse. Hoje, a gente percebe que esse significado se modificou,
mas ele ainda está muito atrelado à questão da subsistência de todos nós, tá? Nesse sociedade capitalista do jeito que ela é formatada nos dias de hoje. Esse Alvin Toffler, ele é um cientista que falam que ele é futurólogo, e futurólogo no sentido de fazer previsões de acordo com estudos científicos. E ele que foi um dos primeiros a falar das ondas de evolução da humanidade. Então, a primeira onda que fala que realmente trouxe uma ruptura de mudança de sociedade foi quando o homem desenvolveu a agricultura. Então, antes, vamos lembrar, bem antigamente, os homens eram nômades e coletores e catadores. Então, eles não paravam num lugar, eles viviam num determinado lugar, coletavam os alimentos, não sei o quê. Quando se extinguia aquilo, eles iam procurar outro lugar que eles pudessem se alimentar e encontrar alimentos. Quando o homem começa a entender que com a agricultura ele consegue se fixar na terra, teve uma quebra de paradigma de mudança de sociedade. Então, aí já começou. Só que ainda estava ligado muito à subsistência, você plantar para você colher, para você comer, você trocava, né? Quem tinha uma coisa trocava com outra, faziam lá o que eles chamavam de escambo. Só que depois, com esse crescimento todo e com a chegada da industrialização, teve uma segunda quebra, que a sua subsistência não estava mais atrelada ao que você plantava, ao que você colhia, mas fruto do seu trabalho proveniente da industrialização. Então, quando começou esse desenvolvimento, a partir de 1900, mais ou menos, com essa chegada em massa da industrialização, houve novamente uma mudança, que aí foi o crescimento das grandes cidades. É só para a gente entender as ondas de trabalho, tá, gente? Só para a gente saber em que momento a gente se encontra hoje. Muito mais realmente capitalista, que você começou a ganhar dinheiro, ganhar salário pelo seu trabalho. E a terceira onda que ele diz que é da informação. Então, hoje, que já começou essa terceira onda e já está começando a quarta, que a gente já vai ver qual a gente percebe que hoje a sociedade ela está muito mais baseada na informação, né, das pessoas se informarem e delas se formarem, delas se melhorarem, do que associado antigamente à industrialização e à agricultura. Não sei se vocês lembram do Charlie Chaplin, de um filminho que ele ficava passando dentro das engrenagens. Vocês lembram daquela cena? Não sei se todos assistiram, que mostra ele passando dentro das engrenagens. Então, era mais ou menos isso na época da industrialização, que os homens eram vistos como essas máquinas, né, operadoras, e que hoje já é um pouquinho diferente, todo esse sistema, ele já não cabe mais daquela forma como ele era, né? Pode passar, Wagner, por favor. E aí o que ele sugere que a quarta onda já começa com a gestão de pessoas, que agora é da época do 2000 para frente. Então, se você começa a se preocupar muito mais realmente com o ser humano, então a gente começa a ver já um movimento, até nas grandes empresas, com tudo isso, que fala de racismo, que, né, mesmo nas escolas, discutindo currículo antirracista, igualdade de gênero, equidade. Então, tudo isso começa-se a falar agora recentemente. E aí entra nessa onda de gestão de pessoas. E ele diz que a quinta onda, que também não vai demorar tanto tempo, porque as primeiras ondas demoraram muito para uma passar para a outra, e agora está tudo acelerado. A quinta onda seria do conhecimento e da inteligência, e a gente vê a inteligência artificial agora chegando com força, né, e a gente não sabe exatamente qual vai ser a ruptura dessa sociedade, o que isso vai trazer para essa sociedade dessas ondas evolutivas. Só para vocês entenderem que com tudo isso, o trabalho, a forma do trabalho foi mudando. Hoje a gente tem o home office, hoje a gente dá aula aqui para vocês, o que antigamente, até poucos anos atrás, isso era quase inviável. E que hoje, daqui para frente, então como que vai ficar essa relação de trabalho? Então tudo isso são coisas que ele coloca, né, como estudioso aí dessas tendências. Então só para vocês entenderem que essa lei do trabalho humana, ela também muda e vai se alterando de acordo com a evolução da humanidade. Só que a lei do trabalho divina, ela só te pede uma coisa, que é relacionado ao progresso.
É que você melhore, que você seja hoje uma pessoa melhor do que ontem, que amanhã você seja uma pessoa melhor do que hoje. Então, essa é a lei do trabalho que o Livro dos Espíritos traz. A gente vai ainda falar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse é o Toffler, né? Então, ele fala que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E olha que bacana essa frase dele, se a gente for pensar até no que a doutrina espírita vai trazendo para a gente. Que ela nos convida sempre a aprender, a desaprender, quer dizer, desmontar aquilo que a gente já acreditava como certo e construir algo novo em cima disso. Isso é evolução. Então, sem querer, esse cientista, ele trouxe uma informação que fala que quem não conseguir aprender, desaprender e reaprender vai ficar para trás, assim como no espiritismo. Se a gente não aprender tudo isso, a gente vai ter uma evolução pequena, tá? E aí ele ainda cita, ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte da estratégia de alguém. Então, ou você começa a pensar por si mesmo, ou você vai ser o pensamento de alguém. Alguém vai pensar. Então, vamos pensar isso no espiritismo, quando a gente traz a fé raciocinada, que a gente vai trazendo também uma série de questões do livre-arbítrio, de escolhas, de causa e consequência, de todas essas leis. Então, ou você desenvolve a sua estratégia própria de evolução, ou alguém vai te influenciar e você vai ser a estratégia desse alguém. Então, novamente, é um convite aí para a gente pensar, tá? E como o espiritismo conceitua o trabalho? Então, o trabalho para o espiritismo, né, é toda ocupação útil e faz parte do rol das leis morais estabelecidas pelo Criador para reger a vida de suas criaturas. É por meio dele que o homem forja o próprio progresso, porque ele faz o progresso acontecer. Desenvolve as possibilidades do meio ambiente em que se situa e amplia os recursos de preservação da vida. Então, olha só, é pelo meio do trabalho, que é o que ele está conceituando, que é o seu próprio progresso, desenvolve as possibilidades do meio ambiente e os recursos de preservação da vida. E aí, pensando em tudo que está acontecendo hoje, um inverno de 40 graus, a gente está preservando a vida do planeta? Então, a gente não está sendo inteligente. Não estamos, gente. Eu estou falando de humanidade, isso. A gente está escolhendo uma sucessão de escolhas erradas, que não é de agora, e que está fazendo com que realmente haja um colapso. E um colapso que talvez seja necessário para o nosso reaprender, né, aprender, fazer um novo caminho, ver que aquele caminho que a gente escolheu não é o certo e voltar para o caminho certo, tá? Pode passar, Wagner. Necessidade do trabalho. Todo o universo trabalha e com o homem não seria diferente. O livro da Gênesis demonstra todos os ciclos pelo qual a Terra e o homem passaram, e provam que pelo trabalho todos vêm para dar continuidade ao trabalho de Deus. No livro dos Espíritos 674. Quando pensamos na palavra trabalho, logo remetemos nosso pensamento às ocupações materiais que desenvolvemos. Contudo, o trabalho vai muito além dessa simples visão. Então, e olha o que ele fala antes, né, de dar continuidade ao trabalho de Deus. E a gente sabe que a cada reencarnação, nós também vamos dar continuidade ao nosso projeto de progresso e desenvolvimento. A cada encarnação, a gente tem um novo plano reencarnatório, que é como se fosse uma gotinha a mais aí no nosso progresso, tá? Isso demonstra que para o ser horminal, não somente as atividades materiais que desenvolvem a inteligência do homem, mas também os trabalhos que desenvolvem a moral, os sentimentos daquele espírito em evolução. São trabalhos que devem ser realizados ativamente pelo homem. Quando o homem se entrega à ociosidade, a expiação prevalece para que ele seja alertado para a sua melhoria. Então, outra coisa, né, quando a gente fica nessa parte ociosa, e aí, quem assistiu a palestra esse domingo, que ele falava assim,
que a maioria das pessoas é neutra, né? Ele falava muito isso. Então ele falava assim: eu não estou fazendo mal, mas também não estou fazendo bem, então eu estou neutro. Só que o convite ao espiritismo não é para você ser neutro, porque até você sendo mal, você está aprendendo com os teus erros. E você sendo neutro, você não está aprendendo nada, você está sem evoluir. Então o convite é que para realmente a gente trabalhe, né? Que a gente saia dessa ociosidade, senão a gente vai estar gastando uma encarnação para nada, né? Todo trabalho é útil, toda profissão dedicada à melhoria da sociedade, ao progresso e seu funcionamento dentro da economia do planeta é necessária. Aliás, em um planeta de provas e expiações, temos que ter atividades diversas que deem oportunidades a todos em suas provas para aprimoramento pessoal. Então, todo trabalho é importante, todo trabalho é necessário. Existe um trabalho mais importante do que o outro? Não. Então, quando fala, os médicos que salvam vidas, não. Se o agricultor não plantou a alface, a batata e o feijão para esse médico comer, não adianta ele ter estudado medicina que ele vai morrer de fome, certo? Então, se a gente vive num sistema, enquanto sistema, nenhuma peça pode ficar de fora. Todos os trabalhos são importantes e são necessários. A gente fala, trabalho com propósito. Nem sempre a gente consegue trabalhar com propósito. Às vezes, a gente trabalha por necessidade, para manter a nossa família e se manter. Mas, será que aí eu não consigo transformar isso, que não era talvez a carreira ou a profissão que eu escolhi, mas em algo para o meu aprimoramento? Será que eu não posso ajudar o meu próximo através do meu simples trabalho, que seja de vender numa loja alguma coisa? Será que se eu trabalho, oferecer da melhor forma o meu serviço, eu não vou estar, às vezes, ajudando muitas pessoas inconscientemente? E aí ele deu um outro exemplo, eu vou pegar os exemplos que o moço deu lá no dia da palestra. Ele era de uma outra casa espírita. Ele contou de uma conversa do Divaldo, né? Que o Divaldo estava na África do Sul, enfim, num restaurante, e ele escutou a Joana, né, a mentora dele, falando para ele levantar e abraçar um garçom lá X, na África do Sul, onde tem essas questões ainda raciais extremamente fortes, e lógico, naquele lugar, né, o garçom disse que era um negro, muito alto, muito grande, e que era, tipo, né, infelizmente, né, os brancos usando o restaurante, sentados, e os outros servindo. E aí ele foi até lá, com medo até dessa questão racial, né, mas foi, perguntou se podia dar um abraço nele, deu um abraço, não sei o quê, enfim. E aí o garçom ficou super feliz e começou a servir a mesa, era a mesa do hotel, lá do restaurante que eles estavam hospedados, e acabou criando um vínculo. Até que o garçom fala para ele que naquele dia ele tinha decidido que ele ia se matar, no dia que o Divaldo foi lá dar um abraço nele. E que o abraço do Divaldo fez com que ele mudasse toda a reconfiguração. Ele ia trabalhar aquele dia todo e depois ele ia cometer o suicídio. E aí um simples abraço, que ele falou, aqui todo mundo me trata mal, mas eu percebi que às vezes algumas pessoas podem te tratar bem. E aí ele mudou, ele também começou a tratar bem as pessoas a quem ele estava atendendo. Então, olha só como uma coisinha pode mudar. E às vezes é assim, é a pessoa que está cortando seu cabelo, que te fala uma coisa que te faz pensar, né? A Josi, que é manicure, o quanto ela ouve de histórias e o quanto ela aconselha. Uma cozinheira que faz uma comida com carinho lá no restaurante. Então, tudo isso a gente tem que entender que o trabalho, ele é uma oportunidade diária da gente melhorar nas nossas relações com os outros seres humanos. Então, é isso que a gente tem que pensar, não importa o que é. Né, a gente já vê tantos vídeos até, né, de lixeiros, varredores de rua, extremamente felizes, cantando e realizando o seu trabalho, o seu duro trabalho, porque não deve ser fácil você ficar trabalhando com resíduo o dia todo, e fazem, né? Então, não é o fato de você estar numa mesa, sendo presidente de uma empresa, que talvez vai tornar o seu trabalho mais agradável, é você nas suas decisões pessoais, né?
Então, ele é uma prova de expiação. A oportunidade de trabalho está em todos os lugares e momentos, mesmo para aqueles homens que estão impossibilitados de trabalhar por qualquer impedimento. Então, mesmo assim, pessoas que não trabalham fora de casa, mas elas têm um trabalho diário na casa delas. Então, não existe impedimento, na verdade. Todo mundo que quiser pode fazer alguma coisa para si e para o próximo. Isso já é trabalho. Então, Deus oferece condições de que ele seja útil de alguma maneira, mesmo que através de uma prece direcionada àqueles que lhe auxiliam e participam de sua caminhada. Então, mesmo a pessoa que é cadeirante, mesmo a pessoa que é de cama, ela pode ser útil fazendo uma prece, dando uma palavra de acolhimento, até para quem vem visitá-la, tá? Aí o limite do trabalho, o repouso. Na sociedade em que vivemos, não podemos esquecer que nos é dado o limite para o trabalho material. E este repouso é necessário ao descanso do nosso corpo físico e da mente. O limite do trabalho é o limite das forças. Deus não coloca fardos passados em ombros que não possam aguentar. Muitos homens e mulheres em nossa sociedade não respeitam esse limite na chamada corrida do ouro e trazem para si inúmeras doenças e desequilíbrios. E não só para si, mas muitas vezes contraem débitos importantes familiares em virtude desse excesso de trabalho. Então a gente vê, eu que trabalhava, né, numa escola de classe alta, que os pais chegavam em casa 9, 10 da noite, porque trabalhavam até esse horário, nas empresas lá, nos negócios deles, e não viam os filhos. Então será que precisava, para manter todo aquele padrão, manter todo aquele luxo, que ele tinha que trabalhar também 12, 14 horas por dia, viagens e tudo mais, e as crianças ficarem à mercê? Então, será que ele também, por causa dessa corrida do ouro, ele não débitos, desequilíbrios e doenças para si e para sua família? Então, tudo é equilíbrio, tá? Então, essa é a verdadeira palavra aí. Há muitos que detêm condições de fornecer ao seu semelhante ou à comunidade onde vive oportunidades de progresso e melhoria. Contudo, delas abusa, impondo àqueles que deveriam auxiliar em seu progresso intelecto e moral, impondo excessos de trabalho. Então, outra questão que o Livro dos Espíritos também traz muito forte. Para aquele que é dado a responsabilidade de liderança, então para os grandes líderes, para os grandes donos, para os grandes empresários, eles têm uma responsabilidade maior com seus funcionários para garantir que esses funcionários eles tivessem esse progresso também intelectual e moral. E não impondo mais excessos de trabalho. E é o que a gente vê hoje acontecendo muito. Em vez das pessoas serem liberadas parcialmente do seu tempo para esse progresso, não, elas ficam cada vez mais aprisionadas naquele trabalho. E aí, esta pessoa, este líder, né, estará contraindo débitos também, porque aquele lucro sem fim, né, vai ficar para ele, que não é compartilhado com os demais da empresa. E esse líder, às vezes, pode ser nós mesmos, né, que temos o próprio negócio e judiamos da gente mesmo com excesso de trabalho, né, abuso de trabalho. O Wagner chefe arranca o couro do Wagner peão, é complicado, né? E aí o Wagner peão não pode nem reclamar pro Wagner chefe, né? Conheço. Já vivemos época em que o homem escravizava outro homem, e apesar da sociedade estar mais atenta com relação às leis de proteção aos direitos humanos, hoje ainda encontramos aqueles que, sob diversas formas, escravizam seu semelhante, impondo-lhes condições abusivas de trabalho material, transgredindo as leis divinas e sendo responsável por colher os frutos amargos do mau uso do seu livre-arbítrio, que é o que eu acabei de falar. O mais forte trabalhando para o mais fraco. É assim que a nossa vida de relação com o semelhante acontece, e não paramos para perceber, tá? Então, o que ele fala é que, na verdade, deveria ser assim. Os mais fortes trabalhando para os mais fracos, para possibilitar aos mais fracos que eles também se tornem um dia fortes. E só que o que acontece é o contrário. Os mais fortes subjugam os mais fracos, e isso sempre foi assim. Então, aí o que acontece? Salários que não são dignos. Por quê? Porque as pessoas,
o contratante lá, ele sabe que aquela pessoa está precisando de dinheiro. Então, se você oferecer um pouquinho para ela, ela já vai aceitar, achando que está agradecida, enquanto na verdade não deveria ser assim, né? São os pais cuidando dos filhos pequenos, são os filhos que devem cuidar dos pais já idosos, falando do outro trabalho, né? São os mais bem aquinhoados, né, então de dinheiro pelos bens materiais, que podem e devem proporcionar aos menos abastados condições de trabalho, onde podem desenvolver suas diversas potencialidades. São os homens dispostos de boa vontade, respeito e amor ao próximo, que auxiliam de diversas formas o seu semelhante caído sob o peso das dificuldades. Aquela radionovela, Mudança de Rumo, Wagner, que você falou, quem quiser assistir, fala exatamente isso. Exatamente sobre um homem dono de uma empresa que fazia uma série de falcatruas e de coisas erradas, que se dizia espírita e frequentava uma casa, e que aí, de repente, as coisas começam a mudar de rumo, ele começa a cair em si, tá? Não vou dar o spoiler, mas nessa radionovela retrata muito bem essa aula de hoje, de tudo que a gente está falando. E ainda é espírita, né? Oi? E ainda de um espírita, né? Ele se dizia espírita, assim como todos nós nos dizemos. O mesmo não se dá, contudo, com o trabalho moral. Aquele onde o homem desenvolve suas virtudes no contato com seu semelhante em todos os instantes de sua existência. Para essa atividade não existe limite, pois a cada instante de nossas vidas podemos aproveitá-lo para sermos um homem de bem, como ensina Jesus. Então, qualquer ocupação ou trabalho deve ser desconsiderado se esse não trouxer uma evolução moral e intelectual. Isso trabalho pensando na visão espírita. Então, se é um trabalho que não está me acrescentando nada espiritualmente falando trabalho de desenvolvimento espiritual, eu tenho que ver que alguma coisa está errada, tá? Na passagem do Evangelho, onde Jesus realizou a cura de um enfermo no tanque de Betsaida, os judeus vêm ao seu encontro e dizem que não era lícito realizar curas aos sábados. E Jesus deixa-nos uma lição que devemos analisar com muito carinho para aplicá-la em nossas vidas. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, Jó, capítulo 5, de 1 a 17. Versículo de 1 a 17. Então, isso, que esses mitos, porque não pode trabalhar de sábado, porque isso, porque aquilo, não. A gente tem que aproveitar todos os momentos da nossa vida para transformar em trabalho moral ou trabalho intelectual. Na lei do trabalho, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe o que busca, acha e quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se porventura lhe pedir um peixe, e lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, e dará boas dádivas aos que pedirem. Mateus, aí os númerozinhos lá. Então pensa, se a gente, que é totalmente imperfeito, se alguém pedir um pão, a gente não vai oferecer uma pedra. Imagina Deus, Jesus, o poder, se a gente pedir através das nossas orações, o que ele não é capaz de nos oferecer, né? Dar-se-vos-á? Dar-se-vos-á. É todos os pronomezinhos lá, as coisinhas tudo misturada. Buscai e acharás, trabalhe e produzirás, e dessa maneira serás filhos de suas obras, terás o mérito de sua realização e será recompensado segundo tiveres feitos. E aí é que a gente fala o convite, Wagner? Na casa espírita também. Buscai e acharás. Vai ter trabalho para todo mundo a hora que vocês quiserem, Então, sempre vai ter. Quando a gente fala, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, é isso que a gente tem que pensar também aqui, tá?
Através do trabalho, o qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica, crescendo no sentido moral e espiritual. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade para todos. Então, estou falando aqui desse outro trabalho, né, que você não quer ser remunerado. Então, esse trabalho também é para o seu desenvolvimento moral. Então, você quer fazer um trabalho voluntário, né, pouquinho que seja, eu só consigo 2 horas na semana de doação do meu tempo. Procura uma casa, não precisa ser só uma casa espírita. Procura um lar de idosos, vai sentar lá e conversar com os velhinhos, né, vai lá ajudar a separar roupa para a venda de um brechó. Então, a oportunidade de trabalho da gente ter de doação não falta também, tá? Pode passar? Sobre esse trabalho espiritual, estava até conversando lá nesse sábado com o pessoal lá da mesa mediúnica, que a gente está ali trabalhando, fazendo um trabalho espiritual na mesa mediúnica, e a gente estamos resgatando bagunças que a gente fizemos em vida passada, tentando minimizar isso, e aquilo ali é meio que uma doação, um trabalho que a gente faz para poder resgatar, né, esses débitos. E uma outra coisa, né, que para quem começou a estudar doutrina no começo, que nunca tinha lido nada, então quando o André Luiz fala dos bônus hora, você vai trabalhando e você vai ganhando bônus horas no plano espiritual. Não é um salário, não é um dinheiro, mas são benefícios que você pode trocar pela sua dedicação do seu trabalho. Então, não deixa de ser também, entre aspas, uma remuneração, mas mais como um incentivo para que as pessoas não fiquem na ociosidade também no plano espiritual, que elas sejam incentivadas a continuar essa lei do progresso, né? Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Então, é a relação, o trabalho coletivo, ele engrandece a sociedade, mas a sociedade também pode nos tornar grandes ou miseráveis. Então, depende, é uma coisa, né, é o indivíduo todo indivíduo, um impacta o outro o tempo todo, não tem como ser separadamente, é uma via de mão dupla. Então, a gente tem que pensar também nesses trabalhos, né, coletivos. Então, a gente vê quando acontece alguma desgraça desses fenômenos climáticos, né, agora no sul, que teve ali aquela região que o rio foi destruindo tudo, as pessoas estão lá se ajudando, um ajudando o outro a varrer a casa, tirar lama, consertar cerca. Então, tudo isso é para quê? Para que essa sociedade, essa comunidade daquele local consiga se restabelecer. E lá, curiosamente, eu estive lá em abril naquela região, esse rio, um rio lindo, maravilhoso, nem imaginava que ele podia chegar nesse nível do que chegou, né? E tinha cidades lá que tinham 2.000 habitantes. Então, 2.000 habitantes, você pensa que às vezes é o que tem no meu prédio, que mora aqui. E lá era o que havia numa cidade. Então, imagina toda essa comunidade, toda essa cidade onde todo mundo se conhece, o poder que eles têm com uma diversidade dessa, de mostrar realmente esse bem maior, né? Então, oportunidades não faltam, gente, o trabalho, ele existe, tá aí. Tá bom? Era isso, acho que é a minha parte. Não sei se vocês gostariam de falar ou comentar alguma coisa, falar. Eu tô pondo mais água aqui que eu tô morrendo de sede. Eu quero falar. Então fala, Karen. Primeiro eu vou pedir desculpa para todo mundo que eu cheguei atrasada e desculpa para Carla, porque eu acho que a gente estava uma do lado da outra e eu sou meio míope lá no domingo. E eu fiquei olhando e falei, nossa, aquela moça parece com a Carla. Aí eu falei, não, depois vou perguntar, mas aí você já falou, então desculpa, porque eu sou a rainha de cumprimentar a pessoa lá de longe, ficar gritando, e não era a pessoa, daí você finge que estava falando com outra pessoa, entendeu? Para minimizar a vergonha, então, desculpa. E eu sou a rainha de não reconhecer as pessoas, então... Ai, não é patado, já deu já. Ah, sim, se a pessoa não fala, oi, eu sou fulana, não sei o que, aí eu falo, nossa, aí pronto. E a gente nunca esteve ao vivo, né?
Sim, agora teve, né? Sem saber, mas... E é diferente, porque você não sabe a altura, você não sabe nada da pessoa, você só vê a carinha aqui, que aí de repente você vê uma pessoa super alta, uma pessoa baixinha, né? E você desacostuma. Mas na próxima vez a gente tenta fazer um oi. O presencial também, né? Eu fui anotando aqui as coisas. O nome do filme é Tempos Modernos, eu acho. Do Charles Chaplin, né? Tempos Modernos. Aí a gente estava falando da questão da acomodação, do progresso, né? E aí eu lembrei também num livro, não sei quem já leu, não é espírita, mas tem a ver com essa questão do Quem Mexeu no Meu Queijo? Alguém já leu? É um livro infantil, não é? Não é. É um livro assim, que voltado até meio que pro empresarial, assim, mas é basicamente assim, a história de um labirinto, tentando resumir bem, assim, né? E aí eles têm 2 ratinhos que correm no labirinto procurando queijo e 2 humanos, né? Uma história. E aí os ratinhos encontram muito queijo, ficam lá, consomem tudo e depois eles veem que acabou e o instinto leva eles para buscar mais. E o ser humano, os 2 homenzinhos, quando eles encontram uma grande quantidade, eles ficam lá, pendura a chuteira, né, o tênis, aí fica lá um tempão, curtindo o queijo e tal, e não se atentam que o queijo está acabando, e aí quando o queijo acaba, fica assim, né, tipo... E aí, para ter esse estímulo, esse start de buscar uma evolução, de dar uma continuidade, porque... O ficar em cima do muro, né, que é o ser neutro, é tipo a morte, né, vamos dizer assim, é vegetar, não tem independente do propósito de amar, né, a gente tem que fazer alguma coisa, às vezes só fazer o que é necessário, só acordar, só ir, né. E aí, só para finalizar, a questão dos fortes, que deveria cuidar dos fracos, né, assim, na prática mesmo, a gente... poderia ver mais isso, gostaria de ver mais, né? Mas, por exemplo, no trânsito, quem dirige aí deve saber que o veículo de maior porte, ele tem obrigação legal lá nas leis de trânsito de proteger o mais novo, o mais frágil, né? Isso. Então, assim, entre um ônibus e um ciclista, o ciclista tem a preferência, embora o ônibus tenha uma coletividade mais de gente lá dentro, né, precisando do transporte, por essa questão da vulnerabilidade, né? Então, assim, na teoria, já tem esse entendimento, né? Eu acho que aos pouquinhos, né, Karen, a gente vai chegando lá, né? Porque antes nem tinham essas leis, por exemplo, de proteção ao ciclista. Não tinha quase, né? E hoje a gente vai vendo, como eu falei, essas leis, elas vão se transformando de acordo com a necessidade e evolução da humanidade. Mas quando a gente fala do mais forte, do mais fraco, eu também lembro de um filme brasileiro que a Regina Casé, ela era uma empregada doméstica numa casa de ricos, e ela vivia se dedicando a cuidar dos filhos dessa pessoa, e quando ela precisava para cuidar dos próprios filhos, tipo, ela dormia a semana inteira na casa, e ela naquele desespero, e ela não podia sair. E aí o quanto ela via essas duas realidades, né? E a pessoa lá, eu acho que a dona nem trabalhava, quer dizer, estava em casa, quer dizer, ela podia dispensar a outra para resolver. E aí você percebia um grave, assim, abuso mesmo, abuso de poder. E a gente percebe isso muito claramente nessas relações. Né? E aí a pessoa, para não perder o emprego porque ela precisa, ela se submete. E aí o outro se aproveita dessa submissão. Então tudo isso vão ser débitos que vão sendo contraídos para o empregador, para aquele que está empregando e fazendo isso. E vão ser débitos que ele vai ser cobrado. Talvez numa próxima encarnação ele venha na pele desse outro lado e sofra todos esses abusos, porque um dia foi ele que estava abusando. Né? A gente fala que, né, as leis lá de ação e reação, elas são infalíveis. Então, a semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, isso ninguém escapa, é uma lei, ninguém escapa. O nome desse filme é Que Horas Ela Volta. Que Horas Ela Volta? Isso. Olha, tá sendo bom, que eu tô dando
o recheio e vocês vêm com o nome. Pra vocês verem como a minha memória já tá ficando... Eu já tô naquela fase assim, ó, entendeu? Que eu lembro de todo o cenário, mas não vou lembrar o nome do filme, o nome do livro, o nome do... A Mas Karen obrigada. aí elogiou protegendo o ciclista aí, pegou direto no coração da Carla. Aí pegou. Ah, Que eu sou ciclista, Karen, por isso. E eu fico muito brava quando acontece essas coisas de motorista de ônibus te fechar ou até carro, não te dar passagem e ficar... Infelizmente, a gente não tem ciclovia na cidade toda. Seria maravilhoso se tivesse ciclovia, ciclofaixa, né? Não tem, então tem que conviver junto, né? E que bom que tem pessoas andando de bicicleta, né? Para diminuir trânsito, diminuir poluição na cidade. Mas, enfim, precisamos caminhar ainda bastante. Trabalhar muito, todo mundo. Vai, Wagner, a palavra é sua agora. Para de me explorar e vai Não dar aula vamos um falar pouquinho, mal vai? dos ciclistas, não vamos falar mal dos ciclistas. Não. Aí essa parte aqui do Evangelho, falando sobre o trabalho, a gente vai falar um pouco dessa palavra aqui do rico insensato e o avarento, que é a forma como a gente lidar com os bens. É um tema muito parecido, muito ligado àquela palestra lá que eu dei de alimentar o corpo, alimentar a alma, né, o espírito. Como a gente pode deixar de cuidar dos aspectos morais e entrar nesse acomodismo material, porque às vezes a gente, que nem está falando aí dessa neutralidade das coisas, né? Uma pessoa extremamente neutra, ela está acomodada, a situação ela simplesmente só vive, né? Vive para buscar aquele pequenos prazeres, aquele trabalho, aquela rotina, mas ela nunca busca se sacrificar no sentido de sair desse lado que acomodado e ir no local que incomoda, que é mexer com ela mesma para ela poder evoluir e outros aspectos que tira ela dessa zona de conforto. E aí esses aspectos materiais é justamente isso, são coisas que vai acalentando, né, a pessoa meio que ela olhando esse benefício artificial e ela fica vislumbrada com isso e esquece desses do que a gente veio para cá. A gente veio para trabalhar, a gente veio para melhorar, que nem, né, trabalhar fisicamente, trabalhar moralmente, e às vezes a gente fica só acomodado nessa visão neutra e querendo, aqui no caso, acumulação de bens, né, de uma forma geral. Aí a parábola do insensato avarento, né? Um homem possuidor de terras teve grande produção, pensava consigo mesmo o que faria para recolher seus frutos. Entendia ser melhor construir celeiros maiores e lá guardar todo o seu produto e todos os seus bens, e poderia descansar, comer e beber por muitos anos. Então, já está resumindo bem do que a gente está querendo tratar aqui, né? É uma pessoa que não, ela quer acumular o tanto que ela fala assim, trabalhar todo dia é ruim, então eu vou acumular, fazer um negócio bem grande, fazer meio que um sistema que trabalhe autossuficiente para mim e eu ficar de boa com todos esses bens aqui super acumulados, né? E aí, contudo, Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. De quem vale tesouros que a traça e a ferrugem corrói? Essa parábola demonstra quanto o homem contemporâneo está voltado para as riquezas materiais, esquecendo as espirituais. O ter é mais forte que o ser. Então, um grande exemplo de que às vezes a gente pode estar nessa distração, vislumbrado com esse trabalho de 12, 14 horas, para poder querer sempre ter mais, querendo fazer esse acúmulo para levar para onde, né? Que a gente sempre desde criança, meu pai falava, essas coisas a gente morre e não vai levar para o céu, né? Então eu cresci com essa ideia de que tudo que eu estou tendo aqui, de repente amanhã eu posso morrer e não ter mais nada disso e vai ficar aqui na Terra. Então a gente precisa realmente ter os bens materiais para a gente viver, a gente pode ter o conforto, tudo,
mas a gente precisa ter consciência de que ela é um carro alugado, um usufruto temporário, que a gente não precisa se apegar tanto assim. Ele é só um meio, uns artifícios, ferramentas para a gente poder desenvolver o que é o principal, que é a nossa moral, que é o nosso espírito, que é servir ao próximo. Ele é só esse instrumento, realmente, temporário, para a gente estar aqui vivendo fisicamente, porque a gente sabe que a vida real é aquela vida do outro lado lá, como espírito. Então aqui só temos essas coisas para suprir o nosso corpo físico, nas necessidades físicas, né? Essas pessoas, né, que compram lá a casa, que tem 9 quartos, 9 suítes, sei lá. E aí é um casal com 2 filhos. Preciso ter uma casa tão gigante, com tantos quartos. Quer dizer, quantos milhões custou aquela casa que eu poderia estar ajudando com esse dinheiro, parte desse dinheiro que eu poderia estar ajudando, montando até uma creche, né, para atender crianças diariamente. Então, tudo é equilíbrio na vida. É como o Wagner falou, a gente precisa, realmente, a gente precisa de uma casa, né, a gente precisa de proteção, então a gente, né, precisa ter um teto, mas será que eu preciso ter casas espalhadas pelo mundo inteiro, como a gente vê casos aí, né, ter esses iates luxuosíssimos, que custam só por mês para manter um absurdo? Então, será que tudo isso é necessário? É o que o Wagner falou, amanhã morreu, acabou, você não vai levar nada. O que vai levar, realmente, a gente sabe o que a gente carregou e desenvolveu dentro do nosso espírito. É só isso que a gente vai levar, mais nada. Então, é o equilíbrio, é o pensar, né? E eu penso ainda, né, pensando em termos de humanidade, que o mundo está, hoje, do jeito que está, pelo excesso, né? Então, assim, nunca... Deus, ele concebeu aí o nosso planeta com uma inteligência tão suprema que nada nos faltaria se a gente soubesse usar com parcimônia. Então, hoje tem alimento para todas as pessoas nesse planeta. Ninguém passaria fome, porque a gente tem solo fértil, a gente tem rios de água. Só que o homem, na sua ganância, ele não para de estragar tudo isso. E aí a gente está vivendo realmente num planeta que ainda é de provas e de expiações, onde não se pensa ainda no bem coletivo, né? E a gente vê até a questão da desigualdade, né? Só falando. Brasil, 2% da população, 2%, tem o patrimônio igual aos outros 98%, quer dizer. Então, 2 pessoas têm aquela fatia que é mesmo tanto que as outras 98%. Então, tem alguma coisa muito errada, né? Eu tô entre esses 2% aí, eu vou tentar dar uma melhorada. Divide a sua fortuna aí, Wagner, pelo amor de Deus, né? E essa riqueza, nem a gente precisa ser multimilionário para poder ser rico. A gente pode ser rico de saúde, a gente pode desperdiçar a nossa saúde para ajudar o próximo. A gente pode ter uma água limpa, muita gente no mundo que não tem uma água limpa para beber, né? Que a gente desperdiça, joga fora. A gente pode ter a própria comida, que muita gente não tem, e a gente desperdiça, joga fora, deixa estragar na geladeira, dá uma dó, né? A gente não fica com dó quando vê isso, porque tem tanta gente passando necessidade. Então é essa riqueza de várias oportunidades que a gente tem na vida, de potencialidades que nós temos na vida, e a gente esquece de poder aproveitar isso da melhor forma, né? Que Deus, com a gratidão, né? Que deveria ter, que Deus nos deu, nos proporcionou. E a gente pode achar, às vezes a gente acha que é pobre, fala, eu sou pobre, mas às vezes você está comendo a banana e jogando a casca no chão e alguém está comendo a casca de banana que você jogou. Você fala, eu sou pobre, só tenho banana, mas tem um outro lá que está comendo a casca da banana. Então tem sempre alguém... Feliz da vida, né? Feliz da vida. Então a gente nunca pode reclamar. Não dá para reclamar do que a gente tem, do que a gente é, porque sempre tem alguém que a gente pode ajudar, pior do que a gente tem que ser grato pelo mais pouco que a gente possa ter, sabe? Então, eu acho que esse aqui também eu só vou ler, que é um complemento do que a gente já está falando mesmo. Né? Este rico proprietário de terras esqueceu que o seu verdadeiro tesouro está no coração, retrata da alma.
aquele a quem Deus concedeu bens materiais tem por obrigação ser útil ao próximo. Se esse homem tivesse ajuntado os tesouros no céu, ou seja, trabalhado em prol dos tesouros da alma, sentimentos, atitudes nobres, ficaria tranquilo no momento que o Senhor a chamasse à pátria espiritual, pois teria trabalhado em proveito de si e do próximo. E ontem no PD lá teve uma passagem que falou também sobre essa oração, que a oração é um momento que você tira para poder se conectar à espiritualidade maior. Você está lá se conectando, fazendo essa ligação. E lá deixa bem claro que, ok, é importante a gente ter essa conexão com Deus, a gente ter esse momento de oração, mas não necessariamente deixar de viver, né, no caso, né? Deixar de trabalhar, deixar de fazer as nossas necessidades, atividades aqui como carne, como corpo físico. Então, ver que Deus nem exige que ele não quer que a gente fique orando, ele sabe, entende dessas nossas necessidades materiais, que a gente precisa trabalhar e tudo. Então, é só esse equilíbrio aí que a Carla está dizendo, que a gente precisa atender os dois lados, espiritual, material, para poder ter uma vida mais equilibrada, não pesado só de um lado, só do outro. Nem o fanático espiritualista, né? Nem o fanático de trabalho. Também tem os dois. Tudo equilíbrio. Eu acho que a chave é o equilíbrio, né? Quanto a gente estiver mais próximo desse equilíbrio, entre essas balanças, eu acho que mais fácil é a condução aí da nossa vida. E difícil é achar o equilíbrio. Tudo bem, tem fases da vida que a gente está tendo que ter um ápice de trabalho muito grande, até para ter realmente essas conquistas básicas. Então, quando você casa, aí depois você vai ter filhos, tem que cuidar de filhos, suprir as necessidades dos seus filhos. Então, às vezes, você tem que ter essas demandas. E ok, mas a gente não pode nunca perder esse outro norte, das nossas outras, entre aspas, obrigações morais e trabalhos morais e espirituais que a gente tem que realizar. Até com os nossos filhos, com os nossos familiares, com a gente mesmo, né? Então, a gente tentando buscar esse equilíbrio aí, que eu acho que é o fundamental, né? Eu acho que era isso. Pode falar, Josi. Boa noite. Dando continuidade no que você está falando, eu vivo isso, né? Que fiquei muito feliz com a oportunidade de estar estudando online, porque se dependesse de eu ir até a casa, não que eu não quisesse ir, para mim é muito difícil, porque eu moro um pouquinho longe daí, mas como eu tive a oportunidade, graças a Deus, eu estou aqui lutando para estudar, porque não é fácil para mim estar aqui na frente de vocês estudando, fazendo o curso, mas é um dia de cada vez. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, que não é fácil. Mas, graças a Deus, eu me renovo a cada dia e, como eu falei, eu acabei de falar, um dia de cada vez, né? Sim. E eu só tenho a agradecer por isso. Mas que é fácil, não é. Mas a luta, a gente tem que, E pensando que, assim, que é 1h30 na semana, né? É 1h30. Se a gente for pensar a nossa semana inteira, a gente não ter disponível 1h30 para aprender, para sentar, parar, pensar, né? A vida nos consome, né? A gente se vê, a gente já está no meio de setembro. Daqui a pouco já acabou o ano de 2023, não era outro dia que o ano estava começando? Então a gente não pode dar essas bobeadas, porque a gente bobeou, o tempo passou, né? E muito rapidamente. Aí quando você olha para a tua encarnação, quando você desencarna lá, né, que você vai, eu brinco no livro de São Pedro vai estar lá te esperando naquele portão dourado bonitinho, né, e aí ele vai estar com aquela listona, fala, meu filho, o que você fez na tua encarnação? Aí você vai olhar assim para trás, você com seus 80 e poucos anos, fala assim, não sei, passou, quando eu vi já estava aqui, né, quer dizer, e é assim, gente, quando a gente vê, a gente já está velhinho, assim. Às vezes, hoje, conversando com a minha filha, eu falei, meu Deus, filha, você tem 27 anos. Eu falei, como que eu sou mãe de uma menina de 27 anos, né? Aí, assim, é muito louco como a vida passa muito depressa. E a gente realmente se distrai. Não é nem por má vontade, a gente se distrai. A gente é levado pelas outras coisas que o mundo tem todos esses apelos e a gente se distrai.
né? Então é o equilíbrio. A gente viver por impulso, nesse acelero da vida, vamos dizer assim, que a vida nos leva, e não parar para refletir, para ter autorreflexões, por exemplo, como a gente está tendo aqui, a gente está aprendendo, agregando algumas coisas íntimas da nossa própria moral, para a gente aprender a ter paciência, a saber lidar com certas situações, porque só basta a gente lembrar de um passado não muito distante. A gente fica até com vergonha de lembrar 10 anos atrás, 15 anos atrás, algumas atitudes que nós fizemos por falta de paciência, por falta de amadurecimento espiritual, que nem a gente está tendo aqui agora, e a gente fala, se eu tivesse lá naquele momento agora, eu faria diferente e aquilo ali traria mais frutos melhores para a minha vida no geral, né? Então, esse acelera, essa ânsia para viver assim, dessa forma descontrolada, pode fazer a gente cometer alguns erros. Então, seja sempre bom a gente ter esses momentos de pausa, de auto-reflexão, para a gente poder melhorar, e assim a gente conduzindo sempre uma vida, fazendo o nosso melhor, as melhores escolhas, por exemplo, né? Uhum. Com certeza. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, se colocar? Não? Fazer a oração, falar para o Marcos, não vamos esquecer, tá? Eu vou pedir para quando nós fizermos oração, quem for fazê-la, para imaginar mesmo todos nós em volta do Marcos, como se o Marcos estivesse no meio da gente. A gente pode, né, quem quiser até pode fingir aí a sua impostação das mãos, para a gente criar como se fosse uma grande luz dourada em volta dele, sabe, assim, como se fosse colocado dentro de uma redoma de vidro e que a gente pudesse enviar essas vibrações para ele durante a oração, tá bom? Alguém gostaria de fazer oração? Faz parte do trabalho de desenvolvimento moral e espiritual de vocês. Fazer um rodízio. Justo. A última foi a Karen, né? Foi. Eu fiz 2 dias seguidos, então eu tenho crédito ainda. Aí, ó. Aí eu tô vendo aqui, tem mais 6 pessoas aí, ó. Tem que fazer o Nido Nitê, Salamé Minguê, o escolhido foi você? Eu tenho um dado aqui, cada um escolhe um número. Se quiser a ordem alfabética também. Uma oração para o nosso amigo, para o nosso irmão Marcos. Vamos lá. Vocês não fazem oração e pensamento para as pessoas? Só falar o que está na cabeça. Eu acho que a Aparecida quer fazer, ela só tá tímida. Então vamos lá, vai. Wagner faz, então? Tudo bem, sem problema. Vamos agradecer a Deus por esta aula maravilhosa, por essas reflexões que veio para o nosso espírito. Isso sim, vamos levar para o nosso outro lado, que está nos agregando, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Vamos imaginar uma luz dourada em volta do nosso amigo Marcos, que ele possa chegar muitas boas energias, muita luz, muita saúde, paz no coração e na mente dele, que ele fique bem. Deus abençoe, nossos mentores vá até ele lá agora, fazer o melhor tratamento possível, o melhor amparo possível. Que Deus abençoe o Marcos. Pedir também que abençoe as nossas casas, ilumine todos os ambientes, cada cantinho, cada animal, cada plantinha. Olha, que abençoe também nossos amigos, nossos familiares que estão junto conosco na nossa casa, que possa irradiar muita luz de amor, paz, de gratidão. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana e nos dê muita força e paciência para seguirmos essa semana. E muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai do mal. Que assim seja. Salve Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa semana para